Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Jeremias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda nesta primeira parte, até o capítulo 45, e estamos nas mensagens de consolo. E eu quero me aprofundar um pouco mais nessas mensagens, porque realmente capítulo 30, capítulo 31 são muito importantes para nós. Então vejamos, nós estamos falando desta promessa de resgate, desta promessa de que Deus não deixaria essas pessoas lá no cativeiro. Esses exilados haveriam de voltar com a condição de se arrepender, com a condição de entender o que é Deus para eles e o que é esta aliança. Esta esperança de restauração do povo como nação é tratado agora neste capítulo mais aprofundadamente, no capítulo 31. Então, nós já vimos alguma coisa do capítulo 30, vamos nos aprofundar no capítulo 31. Todos eles, Judá, Israel, eles têm uma promessa de vida, porque ele fala Jacó. Jacó, o nome Jacó é enganador. E o povo foi assim, tanto Israel, reino do norte, quanto Judá, reino do sul, eles eram enganadores. Eles enganavam, eles desafiavam a aliança, eles desafiavam Deus, eles foram rebeldes, adúlteros, idólatras. Pois muito bem, ambos iriam para o exílio, como ambos foram para o exílio. Deus está dizendo que ambos seriam salvos, ambos teriam vida renovada, ambos passariam de novo do cativeiro para a terra prometida, como se eles estivessem de volta fazendo aquele caminho do deserto de quando eles estavam cativos no Egito e passaram os 40 anos no deserto para assumir, para ter a terra prometida. Então é isto, é disto que Deus está falando através do profeta. Deus fala da sua compaixão, do seu amor, que os hebreus chamam de Hesed. Esse Hesed é, portanto, esta compaixão, é este amor, é esta comunhão, essa benevolência, são esses benefícios que Deus quer dar ao povo. E ele já começa falando isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas me serão por povo. Nós já vimos o 7, né? Assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, ó Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Israel aqui está sendo chamado o povo todo, não o reino do norte, mas o povo todo, que ficou conhecido como Israel por um tempo. Depois houve separação em dois reinos e agora ele está dizendo que ele será unido de novo sob o nome de Israel. Porque Israel era o nome que Jacó recebeu quando ele fez aquela modificação do seu comportamento diante de Deus, na luta dele com Deus. E ele fala, virão com choro, com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho.
pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Essa passagem a gente já leu, mas é interessante que nós a façamos de novo, façamos a leitura de novo. Eles virão e exultarão nos dias de Sião. Sião aqui, quem é Sião? É a cidade eterna, é Jerusalém. Ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, pelo vinho novo, pelo azeite, pelos cordeiros e pelos bezerros. Sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão na tristeza. Ou seja, um resgate completo, perfeito, absoluto. Tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei e transformarei a sua tristeza em gozo. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Até aqui nós tínhamos visto no vídeo passado. Vamos para frente? Vamos um pouquinho mais? Ele fala agora de Ramá. Ele fala de uma região, ele fala de um local aqui. Ramá fica aqui, ó, nessa região aqui, no território de Efraim. Essa é o território de Efraim. Manassés fica aqui do lado, Efraim aqui, Benjamim aqui e Judá aqui e espremidinho Dan. Então aqui fica Ramá, que era também o local onde Samuel ficava. Isto era a região de Samuel, o grande Samuel, juiz, profeta, sacerdote. Ele fala então que este local aqui terá Raquel chorando pelos seus filhos. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Então, o que ele vai fazer aqui? Agora ele vai mudar isso. Neste local, por que Raquel? Raquel foi a mãe de José. A mãe de José. José, quando foi para o Egito, ele teve 2 filhos no Egito. O primeiro filho dele no Egito foi Efraim. Agora eu já estou entendendo essa história toda. Sim, o primeiro filho de José foi Efraim. E o segundo filho foi Manassés. Então eu tenho aqui Efraim e Manassés, territórios dos filhos de José. Das 12 tribos, José recebeu porção dobrada, porque ele recebeu de Efraim e recebeu de Manassés. Efraim foi o filho que nasceu no Egito. Por isso o profeta está falando de Efraim. Por isso o profeta está falando de Jacó. Jacó, o enganador. Jacó, aquele que deu origem às 12 tribos. E o filho de Raquel, o filho preferido de Jacó, José, foi para o Egito. A gente precisa entender a história para entender o que o profeta está falando aqui. Aqui em Ramá, nós vamos encontrar, isso aqui é uma foto do túmulo de Raquel. Raquel não foi enterrada junto porque Raquel morreu no caminho. Estavam vindo para a terra prometida e a Raquel acaba morrendo aqui. Tá certo? Quando ela dá luz a Benjamim. Tá aqui Benjamim. Benjamim está aqui do ladinho. Então, descendente de Raquel, Manassés, Efraim, por parte de José, e Benjamim, está aqui. E ela fica bem aqui no centro, o túmulo de Raquel. Como prodígio que retorna, na verdade, Efraim veria o amor de Deus. Efraim, que significa toda esta história. Então,
Raquel chorava os seus filhos. Sim, filhos seus, porque Benjamim, Manassés e Efraim eram descendentes de Raquel. E eles estavam indo para o cativeiro, porque foi ali que os capitães reuniram o povo. Depois que Jerusalém caiu, foi ali que eles reuniram o povo para mandar para o cativeiro. E é aqui que ele vai agora voltar. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, os teus filhos voltarão para os seus termos. Haverá felicidade, haverá júbilo, haverá toda a bênção, toda a sorte de bênçãos, porque Deus ainda se considera como noivo, marido daquele Israel traidor. Apesar da idolatria, ele ainda é o Deus de Israel. E haveria de lhes dar bênção através da retidão e espiritualidade verdadeira. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias? Embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à verdade, ao caminho pelo qual vais. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Então o Senhor está dizendo, sim, haverá. Há uma nova aliança, uma nova situação, circunstância. Esta nova aliança é feita pela graça divina, porque não é mais por uma aliança de rituais e sacrifícios, mas uma aliança por graça, por vontade, por obediência. Então veja, vem dias, disse o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. É depois do cativeiro. Porei a minha lei no seu interior. Não é mais externo, não é mais um ritual sem sentido, só cerimônia externo. Agora é no interior. Escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pois lhes perdoarei a sua maldade, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Apenas somente se puderem ver medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Então Deus diz, eu vos aceito de novo. Eu os quero de novo. Isto só vai mudar se você conseguir mudar os céus, se você conseguir mudar a terra. Então Deus mostra que Ele é tão imutável quanto os céus, Ele é tão imutável quanto a terra. E a palavra dele não mudaria. E Ele diz, daqui até lá, olha cá,
Então vejamos, a torre de Hananel era essa torre aqui, ficava nesse lugar. E o portão da esquina até aqui. Isso significa, olha lá, eu tenho o templo aqui no meio e eu tenho as principais construções aqui. Então, de um lado até outro, são pontos de referência do muro de leste a oeste, ou seja, de um lado até outro, de um lado a outro. Esta é a extensão de uma ponta a outra. De uma ponta a outra, esta é a extensão máxima. Né? E ele fala também do Vale do Inom. A gente já falou várias vezes do Vale do Inom, dos filhos do Inom. O Vale do Inom fica aqui, é um vale onde as cinzas e os restos de gordura eram jogados, inclusive dos sacrifícios humanos no tempo da idolatria. Então, toda a geografia de Jerusalém estava aqui, ou seja, de um lado para o outro, de todos os lugares. Né? O povo tinha uma coisa chamada sincretismo religioso. O que é um sincretismo? Sincretismo quer dizer uma junção, uma união. O povo usava os rituais da aliança, que eram externos, os sacrifícios, lá, que nós já estudamos nos vídeos relativos ao Levítico. Nós explicamos o sentido desses rituais. O povo usava isso tudo e misturava isso, fazia um sincretismo, uma mistura com o culto cananita, que era um culto idólatra pagão. E isso, com o tempo, ficou misturado de uma tal maneira que permeou, que ficou profundo, penetrou na alma, na mente, no corpo do povo de Deus, dos judeus, dos israelitas. Né? E este ritual que era imoral, que não era o ritual de Deus, era lascivo, pernicioso, permissivo, adúltero, erótico. Ele era um ritual imoral que dominava o povo porque eles queriam fazer isso. Isto era um padrão que não se comparava, era um padrão incompatível com a santidade de Deus. E se Deus é santo, ele dizia, sede santo porque eu sou santo. Então, nesta aliança antiga do Sinai, se exigia algo que o povo não foi capaz de entender e de fazer. Porque eles deixaram para fazer uma manifestação externa, não íntima. E Deus agora, ele está tentando dizer o seguinte, Oséias vai falar isso, e Jeremias pega esta ideia de Oséias, o primeiro a falar dessa nova aliança é Oséias, e Jeremias traz isso para cá, porque Deus está falando que agora é o momento de você falar de uma nova aliança. Existe a aliança do Sinai e existe uma nova aliança. Então, o que Jeremias está dizendo? Existe uma nova oportunidade, uma nova circunstância. A aliança antiga é a aliança externa. A aliança nova é uma aliança interna, uma aliança de vontade. A rejeição do amor de Deus, do recebe de Deus, da compaixão, da benevolência, das bondades de Deus, a rejeição disso foi absurda para o coração de Deus. Deus sofreu pela rejeição, pela rebelião, que era a pior rebelião, que era a pior situação de rejeitar o amor de Deus, a benevolência de Deus, a comunhão com Deus, a santidade de Deus, o excede de Deus. Era importante, então,
que se fizesse modificações nessa aliança, ou melhor, que se fizesse uma aliança com novos fundamentos, com novos padrões. Padrões que eles iriam entender e aprender no cativeiro, lá no exílio, porque eles tiveram a oportunidade e não fizeram. Portanto, agora eles vão ter uma nova oportunidade. Eles estão indo de novo para o cativeiro e eles serão resgatados do cativeiro, como foi no Egito, agora será na Babilônia, só que num molde diferente, porque eles já tiveram a experiência de uma frustração de aliança. Então vai se fazer uma aliança em termos diferentes, numa nova aliança agora que não falhará. Por que não falhará? Porque o acordo agora é um acordo de liberdade de escolha pessoal. O povo vai escolher. E esta escolha não será só do povo de Deus, mas de todos os povos. E aqui nós entramos. Nós que não somos judeus, nós entramos nesta nova aliança, porque esta nova aliança não é externa, é interna, é uma escolha. É uma escolha de responsabilidade, é uma escolha de ética e de moral. Esta nova aliança não tem mais desculpa. Eu me conduzo mal porque eu tenho uma tradição errada, uma tendência do lugar. Esqueça. Esta nova aliança está fundamentada na ética e na santidade de Deus. Não tem mais que se responsabilizar este ou aquele. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Esta nova aliança envolve um relacionamento espiritual que é individual e que não depende de ritual externo. Ele é interno. Então, esta nova aliança foi estabelecida e muitos anos depois veio alguém que completou absolutamente tudo, inclusive os sacrifícios necessários para a nova aliança. Este alguém foi Jesus. Jesus agora nos reconecta com Deus, porque Deus abre a possibilidade de uma nova aliança, não aquela do Sinai, uma nova, uma fundada no seu reset, uma fundada na sua compaixão, no seu amor, na sua graça, uma fundada na obediência e num relacionamento íntimo, em comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Amém, amados. Bons estudos.